Santo do dia. São Tomé, 3 de julho. Papa Bento XVI. Audiência geral. Quarta-feira, 27 de setembro de 2006. Tomé. Queridos irmãos e irmãs, prosseguindo os nossos encontros com os 12 apóstolos escolhidos diretamente por Jesus, hoje dedicamos a nossa atenção a Tomé. Sempre presente nas 4 listas contempladas pelo Novo Testamento, ele, nos primeiros 3 evangelhos, é colocado ao lado de Mateus, conferir Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15, enquanto nos Atos dos Apóstolos está próximo de Filipe, Atos capítulo 1, versículo 13. O seu nome deriva de uma raiz hebraica, ta'an, que significa, junto, rêmeo. De facto, o Evangelho chama-o várias vezes com o sobrenome de Dídimo, João capítulo 11, versículo 16, capítulo 20, versículo 24, capítulo 21, versículo 2, que em grego significa precisamente, rêmeo. Não é claro o porquê deste apelativo. Sobretudo o quarto evangelho oferece-nos informações que reproduzem alguns traços significativos da sua personalidade. O primeiro refere-se à exortação que ele fez aos outros apóstolos, quando Jesus, num momento crítico da sua vida, decidiu ir a Betânia para ressuscitar Lázaro, aproximando-se assim perigosamente de Jerusalém, Marcos capítulo 10, versículo 32. Naquela ocasião Tomé disse aos seus condiscípulos: "Vamos nós também, para morrermos com ele", João capítulo 11, versículo 16. Esta sua determinação em seguir o Mestre é deveras exemplar e oferece-nos um precioso ensinamento, revela a disponibilidade total a aderir a Jesus, até identificar o próprio destino com o dele e querer partilhar com ele a prova suprema da morte. De fato, o mais importante é nunca separar-se de Jesus. Por outro lado, quando os evangelhos usam o verbo seguir, é para significar que para onde ele se dirige, para lá deve ir também o seu discípulo. Deste modo, a vida cristã define-se como uma vida com Jesus Cristo, uma vida a ser transcorrida juntamente com ele. São Paulo escreve algo semelhante, quando tranquiliza os cristãos de Corinto com estas palavras: "Estais no nosso coração para a vida e para a morte", segundo a Coríntios capítulo 7, versículo 3. O que se verifica entre o apóstolo e os seus cristãos deve, obviamente, valer antes de tudo para a relação entre os cristãos e o próprio Jesus, morrer juntos, viver juntos, estar no seu coração como ele está no nosso. Uma segunda intervenção de Tomé está registrada na última ceia. Naquela ocasião Jesus, predizendo a sua partida iminente, anuncia que vai preparar um lugar para os discípulos para que também eles estejam onde ele estiver, e esclarece: "E, para onde eu vou, vós sabeis o caminho", João capítulo 14, versículo 4. É então que Tomé intervém e diz: "Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos nós saber o caminho?" João capítulo 14, versículo 5. Na realidade, com esta expressão ele coloca-se a um nível de compreensão bastante baixo, mas estas suas palavras fornecem a Jesus a ocasião para pronunciar a célebre definição: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João capítulo 14, versículo 6. Portanto, Tomé é o primeiro a quem é feita esta revelação, mas ela é válida também para todos nós e para sempre. Todas as vezes que ouvimos ou lemos estas palavras, podemos colocar-nos com o pensamento ao lado de Tomé e imaginar que o Senhor fala também conosco como falou com ele.
Ao mesmo tempo, a sua pergunta confere também a nós o direito, por assim dizer, de pedir explicações a Jesus. Com frequência nós não o compreendemos. Temos a coragem para dizer: não te compreendo, Senhor, ouve-me, ajuda-me a compreender. Desta forma, com esta franqueza que é o verdadeiro modo de rezar, de falar com Jesus, exprimimos a insuficiência da nossa capacidade de compreender, ao mesmo tempo colocamo-nos na atitude confiante de quem espera luz e força de quem é capaz de as doar. Depois, muito conhecida e até proverbial é a cena de Tomé incrédulo, que aconteceu 8 dias depois da Páscoa.